Felipe, tá aí, ó, Donald Trump metendo o bedelho lá no Pará. E aí o Helder Barbalho decidiu convidá-lo para tomar um tacacá. O presidente Donald Trump não está muito preocupado com isso, até porque Donald Trump, os Estados Unidos sequer fazem parte do Acordo de Paris. O país não está muito preocupado aí com a questão climática neste momento. Donald Trump quer aí ser reconhecido por acabar com as guerras em torno do mundo. Ele quer ser reconhecido por outras soluções. Os Estados Unidos estão vivendo um momento de shutdown, o maior shutdown de todos os tempos nos Estados Unidos. E o Helder Barbalho está achando que o Donald Trump está preocupado de fato, com a área climática no mundo. Nem Donald Trump, nem o presidente da Argentina. A gente não vê essa preocupação por parte dos dois. E isso está claro para a gente no post de ambos, tanto do Helder Barbalho quanto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É uma questão interessante, Neila. Quando você pega, por exemplo, você vê o post do Trump, que supostamente estaria preocupado com a questão do impacto ambiental, mas, por outro lado, né, os Estados Unidos não vai para a COP30, ele já se manifestou diversas vezes que ele não acredita, né, em mudanças climáticas, não acredita em eventos climáticos extremos que têm acontecido no mundo todo. Ou seja, supostamente é uma contradição daquilo que o Trump acredita, né? Mostrando claramente que o Trump está querendo meio que atazanar, né, o evento e atazanar o governo. Mas também tem o governo, né? O governo em si, né, que de fato, é bom lembrar, destruiu, né, uma parcela, né, da floresta para construir a rodovia. Não respondeu Helder Barbalho, né, sobre o que é mais importante, né? Qual foi a distribuição? Para que é rodovia? É só para a COP30? Poxa, você faz criar uma rodovia que gera destruição da floresta só por evento específico e não tem ligação alguma com o desenvolvimento do Belém, o desenvolvimento da Amazonas, né, em geral, né? Seria importante essa rodovia ter sido construída, né? Vários ambientalistas colocam que, de fato, houve, né, destruição de parcela importante da floresta, causando, inclusive, problemas, né, e na fauna, problemas na vegetação, que é irrecuperável, né? Então, o governo, em modo de ver, ao invés de responder ao Trump, né, pedindo para o Trump vir para o Pará experimentar o tacacá, né, deveria muito mais responder à sociedade em geral, né? Essa rodovia é importante. Qual foi o método construtivo da rodovia? Mas, infelizmente, né, no mundo da narrativa, ficamos apenas com as retóricas vazias. Interessante, porque no post eu não vi, como você bem disse, eu não vi o Helder Barbalho preocupado em explicar. Número um, que rodovia é essa? Ela leva o que a quê, né? O que a lugar nenhum? Para quê? Por que foi construída? E qual é o legado de uma rodovia dessa para um evento específico que não vai mais acontecer? Aliás, Belém, sabemos muito bem que Belém não é uma grande cidade, é uma cidade de médio porte que teve aí que correr aos solavancos para poder receber um evento dessa magnitude, com 150 delegações de fora do país, navios, barcos, para hospedar essas pessoas de uma forma aí mais confortável. E o que vai levar Belém disso? Porque o que se fala é muito bonito, né? As palavras são muito bonitas. Vamos trazer as pessoas para Belém do Pará. Vamos trazer as pessoas para a Amazônia, para que elas entendam de vez qual é a necessidade da gente cuidar do pulmão do mundo. Mas e o legado da Amazônia? E quem mora ali? O que fica para essas pessoas da COP30? De fato, trazer as pessoas para Belém, né? Fazer esse tumulto em Belém, trazer essas pessoas para Belém do Pará, vai melhorar a qualidade do ar, vai diminuir a combustão do petróleo, vai, de fato, chegar aí em metas, vão criar metas específicas para que a temperatura não aumente mais que 1,5 graus, que é o previsto aí em 100 anos. O que a gente vai ter de proposta? Eu espero isso no final dessa COP30 para a gente ver o que de fato a gente vai ter de relevante. Exatamente, esse é o ponto principal, né? Você vê, por exemplo, que Belém, na região do Amazonas em geral, você pega, por exemplo, a região mais rica embaixo do solo, é a região mais pobre em cima do solo, né?
os municípios mais pobres do Brasil ficam na região. Breves, por exemplo, né, que é um município ali perto da ilha de Marajós, por exemplo, né, é um dos municípios com pior índice de desenvolvimento humano do Brasil, né? Então, o que de desenvolvimento a COP vai trazer para essa população? Né? Essa é a pergunta principal, e é isso que a população quer uma resposta do governo. Né? Não quer obra ligando nada a lugar algum, não quer construção de estruturas mirabolantes, né? Elefantes brancos, né? Que vão ficar lá e depois da COP vão ser utilizadas para nada. Né? A população quer se desenvolver, a população quer se engrandecer, né? Quer ter os índices de desenvolvimento econômico do Sudeste, né? Não querem viver na miséria e na pobreza, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, a construção dessa rodovia, né, sem a justificativa do governo, pode até ter uma justificativa brilhante para construir essa rodovia, né, ligando uma região até Belém, onde vai ser feito o evento, né? Mas não está sendo publicizado isso, né? Então, qual que é a conclusão lógica? É que não está sendo publicizado porque não tem um plano estratégico de fato, não tem um plano de desenvolvimento de fato para a região, para dar, né, engrandecimento e desenvolvimento local. Né? De nada adianta ter embaixo do solo, né, terras raras, ter metais preciosos que não podem ser explorados, né, em nome da proteção ambiental. Essa é uma discussão que a gente tem que ter em algum momento. Né? E em cima do solo tem a população passando fome. Né? Então, eu espero que o ministro e o governo justifiquem e expliquem por que estão construindo essa rodovia, desmatando parte da floresta, né, sem ter um plano de desenvolvimento local bem estruturado e bem apresentado para a população, porque a população merece muito mais do que esse evento sem nenhum tipo de retorno para ela. Né? Todos os canais de comunicação do Portal Metrópolis estão abertos aí para o governador Hélder Barbalho, para a assessoria de comunicação do governador que queira aí explicar um pouco mais sobre essa rodovia, que de fato a gente não sabe muito sobre isso. Podem falar para a gente explicar que rodovia é essa e o que de fato ela vai trazer de benefícios para a comunidade que ali mora. Felipe, essa semana a gente vai ter, saindo agora um pouquinho da COP30, essa semana eu estava conversando com o Gadelha agora há pouco e teremos alguns assuntos importantes para a gente pensar. Teremos esse julgamento não, essa análise dos recursos de Jair Bolsonaro e dos outros réus do Núcleo 1 na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Vamos saber se de fato termina ou não termina nessa semana. Temos também essa questão do imbróglio, do pacotão aí da segurança. Junta processo ou não junta processo? Então, hoje tem reunião do ministro Lewandowski com o Guilherme Derrite. O presidente Lula ficou aí insatisfeito, marcou esse encontro, marcou essa reunião. Tem Hugo Mota se encontrando com o Supremo Tribunal Federal para resolver o problema antes que ele aconteça. Temos também aí uma tentativa de destrave, de desbloqueio da Lei de Diretrizes Orçamentárias e tem aí o caminhar da COP30. Além de um outro assunto que a gente ainda não está falando, que o presidente Lula se mantém calado sobre isso, que é a indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que ainda há uma sabatina, né? Estamos esperando. Dizem as más línguas, Felipe, que o presidente Lula ainda não deu andamento no nome de Jorge Messias, porque ele queria ali conversar com o Rodrigo Pacheco, não houve tempo para isso, várias viagens, várias conversas, Donald Trump para cá, COP30 para lá, CELAC para cá, mas que ele quer conversar de fato com o Rodrigo Pacheco, explicar que este não é o momento de Rodrigo Pacheco, que Pacheco precisa ir para o governo de Minas Gerais. Não sei se de fato é essa a história, mas não temos ainda o nome de Jorge Messias indicado e ainda precisa passar por uma sabatina que talvez não seja fácil, até porque Davi Alcolumbre não está muito feliz com essa indicação desse nome. Então temos uma gama de assuntos para essa semana ainda. Exatamente, vários assuntos aí que vai fazer com que a semana pegue fogo. Começou já efervescente a semana, né? Você vê, por exemplo, que o Gadelha adiantou aqui para a gente que vai ter uma reunião do Lewandowski com o Hugo Mota para discutir a lei antifacção, né? Ou seja, é o Supremo Tribunal Federal, de fato, criando protagonismo, né, na questão política do Brasil. E você vê a importância do Supremo Tribunal Federal em todas as esferas da
da sociedade, né? Eu gostava da época que a gente sabia de qual os 11 da seleção brasileira, né? Mas hoje em dia a gente conhece os 11 do Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal Federal com a sua importância, a sua relevância, né, no Brasil. Temos a COP30, né, que de fato, né, no começo, né, contrariando as outras versões, as outras edições da COP em geral, né, começou com vários chefes de Estado presentes, né, na primeira semana, né, nos primeiros dias, né. Era normal os primeiros dias, as primeiras semanas serem momento de negociação da diplomacia, sendo momento de mesas técnicas de ambientalistas, de estudiosos, pesquisadores e diplomatas, mas não, né? Essa COP30 de Belém mudou um pouco, reverteu um pouco essa lógica, né? As pessoas estão vindo, né, para os primeiros dias e as primeiras semanas da COP30. Vai ter uma esfriada, como o Igor Gadelha adiantou, e no final, né, da COP30, nos últimos dias, nos últimos 2, 3 dias, vai ter discussão realmente do texto que vai ser anunciado, né? E é importante, né, que o Brasil consiga, de fato, implementar essa ideia dele do Fundo das Florestas tropicais, né, que é uma questão que a financiabilidade sempre foi uma grande questão relacionada ao clima e relacionado ao meio ambiente em geral, né? Na COP do ano passado, por exemplo, colocaram na mesa a possibilidade dos países desenvolvidos bancarem, né, a sustentação das florestas por conta dos países de desenvolvimento, mas não teve nada efetivo. Então, esse fundo levantado pelo Brasil pode ser, de certa forma, um aspecto importante para concretizar a ideia da financiabilidade de colocar a floresta em pé. Ou seja, tem muito assunto essa semana. Eu não acho que o julgamento do Bolsonaro, dos recursos, né, do Bolsonaro e aliados será feito essa semana. No meu modo de ver, eu entendo que tem tanta coisa pingando aí que vai ser deixado para a semana seguinte, né? Mas tem muito assunto aí, Leila, tem muito assunto aí que vai discutir durante a semana.